Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Celina. E se você ainda não está inscrita no canal, acredite, você está perdendo tempo. Porque todos os dias eu compartilho vídeos novos por aqui. O jejum intermitente é um método de emagrecimento que visa intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação. O objetivo é fazer com que o corpo utilize os estoques de gordura e com isso haja uma perda de massa gorda. Normalmente são indicadas entre 10 a 24 horas de jejum, que pode ser feito diariamente ou somente em alguns dias da semana. Os períodos em que a alimentação é permitida são chamados de janelas de alimentação. Fora deles, a pessoa deve ingerir líquidos que não possuam calorias, como água, com ou sem gás, e chás e café sem açúcar. O jejum era muito comum na época paleolítica, em que o ser humano vivia de caça e não tinha acesso a alimentos o tempo todo. O método, no entanto, não é indicado para todas as pessoas e pode trazer problemas quando feito sem a orientação adequada. Como funciona o jejum intermitente? Vamos começar pelo jejum de 12 horas. Esse é o tipo mais comum, em que você passa a metade do dia sem comer, incluindo as 8 horas recomendadas de sono. Nele é indicado que você faça 3 refeições ao longo do dia, ficando, por exemplo, das 20 horas da noite até as 8 horas da manhã sem se alimentar. Sistema Lean-Gains. O método foi desenvolvido pelo sueco Martin Berkan. Ele propõe que a pessoa fique de jejum por 16 horas, podendo fazer entre 2 e 3 refeições nas 8 horas restantes. A chamada janela de alimentação. Você escolhe o melhor momento para criar sua janela de alimentação. Protocolo coma, pare e coma. Nesse sistema, a pessoa escolhe 1 ou 2 dias da semana em que ficará completamente de jejum. Ou seja, nestes dias, ela fará uma refeição e depois só comerá de novo no mesmo horário no dia seguinte. Este método costuma ter uma adaptação mais difícil e é importante fazer refeições ricas em fibras antes do jejum. Pilares fixos do jejum intermitente. De qualquer modo, todo método de jejum intermitente envolve comer apenas quando sente fome. Outro protocolo comum é orientar que a pessoa coma apenas quando sente fome de verdade. Nesses casos, só é possível fazer jejum quando são consumidos alimentos com grande poder de saciedade, como proteínas, verduras, legumes e carboidratos ricos em fibras. Esse método, no entanto, não funciona bem com pessoas que seguem dietas ricas em carboidratos simples ou não sabem diferenciar a fome real da vontade de comer, devido à ansiedade ou fatores emocionais, por exemplo. Janelas de alimentação, que podem ser um dia ou horas durante o dia. Ingestão de líquidos sem calorias durante o jejum, como água, café e chás sem açúcar. Evitar itens que contenham calorias, incluindo alguns suplementos de quem pratica musculação. Alimentos indicados nas janelas de alimentação. Nos períodos em que a alimentação é permitida, é importante consumir alimentos que aumentem a saciedade e reponham os nutrientes. Prefira proteínas com pouca gordura, legumes, verduras, frutas com casca, cereais integrais, como arroz integral, tubérculos, inhame, cará, mandioca e batata doce. Evite cereais refinados, arroz branco, pão branco, massas, doces, alimentos muito industrializados. Faça refeições do tamanho que você faria se não estivesse de jejum, não tente compensar o tempo que você ficou sem comer até então. Mudanças entre homens e mulheres. Normalmente mulheres aguentam períodos de jejum menores do que os homens. Isso ocorre porque eles possuem mais massa muscular, portanto têm reservas maiores de glicogênio, outra fonte de energia do corpo que é armazenada justamente nos músculos e muito usada durante o jejum. O ideal é que as mulheres sigam jejuns de até 12 horas, enquanto os homens podem chegar a até 14 horas. Porque o jejum intermitente ajuda a emagrecer. Para saber como essa dieta funciona, é preciso entender melhor as fases pelas quais o corpo passa ao longo do dia.
quando está alimentado e o intervalo entre as refeições, ou seja, o jejum. Quando você acaba de se alimentar, o organismo começa a dar um destino para a energia absorvida em forma de glicose. Para tanto, ele ativa o hormônio insulina, responsável por colocar esse açúcar para dentro das células. A energia que não será utilizada pelas células é armazenada pela insulina em forma de tecido adiposo, ou seja, gordura. Depois de um tempo, essa energia se esgota e o corpo é obrigado a usar essas reservas. Ele recorre tanto ao glicogênio, uma forma de energia armazenada nos músculos, quanto ao tecido adiposo. E neste momento ativa hormônios que atuam na quebra de gordura, lipólise, como o glucagon. E por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. No link abaixo do vídeo eu deixei uma surpresa para você. Basta clicar no link para entender melhor. Beijos.